Café Intimidade está de volta no Devocional Intimidade de hoje. Estou conversando com o pastor de Paula, lá da cidade de Fortaleza, da Igreja Assembleia de Deus. E a gente estava conversando aqui acerca das missões, né? O Senhor lhe levou para Londres, o Senhor lançou mais um novo desafio e ali você venceu grandes coisas. Em toda essa sua caminhada, pastor, Deus foi estabelecendo algumas coisas que hoje, que você vive até hoje, que você estava conversando aqui um pouquinho comigo, acerca da obra missionária em vários países, né? Mas existe algo especial em relação à África. É quando chegou o tempo de voltar da Inglaterra, mas eu não voltei para a igreja que me envia, que era a igreja da Argentina. Sim. Né? Eu volto para a minha cidade, que é Fortaleza, onde a gente criou o projeto missionário, porque havia uma ideia de fortalecer o trabalho missionário, não somente em Fortaleza, mas nas regiões do estado. Sim. Então, voltamos para Fortaleza com a ideia de ficarmos 2 anos, né, fortalecendo e ajudando. E desses 2 anos já se passaram 18 anos. Então, uma igreja metropolitana ficou sem o seu pastor porque ele foi para a Suíça como missionário. Então a igreja me convidou para que eu fosse o seu pastor. Eu aceitei. Eu disse, não, eu aceito, daqui a 2 anos a gente mesmo vai ter que sair. E estou lá há 18 anos. Mas uma coisa muito interessante, porque o que você é, Mônica, você deixa a marca. Verdade. Por onde você anda. Então, quando eu cheguei em Maranguape, já começamos a envolver a igreja com a obra missionária, porque é uma coisa natural. Né? Comecei a envolver a igreja com a obra missionária, fui envolvendo a igreja. Então, hoje a igreja, ela transpira missões. Né? É tanto que no ano de 2008 e 2009, maio de 2008, maio de 2009, nós deixamos Maranguape na mão da liderança e fomos para a África do Sul. A África do Sul seria uma extensão do nosso trabalho missionário. Nos envolvemos com um movimento que se chama De Volta a Jerusalém, que é um movimento liderado pela igreja chinesa. É Atos 1:8 ao inverso. A igreja chega aos confins da terra, então ela tem que voltar. Se ela sai de Jerusalém, então ela volta para Jerusalém. Ela vai conquistando, né? E quando ela volta, ela também tem um trabalho parecido, né? Confirmando como anda esses países que a igreja foi. Igual como Paulo fazia. Paulo ia, pregava e voltava confirmando. Então, esse espírito, ele segue. Aí hoje a igreja está vindo dos confins para Jerusalém, confirmando os países que ainda não foram totalmente alcançados. Né? Eu tenho o privilégio de fazer parte desse movimento. Por isso eu visitei a China há 2 anos atrás, algumas igrejas perseguidas. E lá na África foi outra experiência fabulosa, porque até então eu não conhecia assim, esse lado do continente africano. Foi uma experiência fantástica, porque já não foi só eu e a minha esposa, já foi eu e a minha filha. O meu filho não pôde, ficou na igreja. E aí foi outro momento interessante. Por que razão? Porque eu deixo a igreja, veja bem, eu deixo a igreja que eu sou pastor por 1 ano. Eu não sei quem é o pastor que teria essa confiança. É um altruísmo mesmo, né, de você. Eu deixei a igreja e quando voltei ela estava no mesmo lugar e havia crescido muito mais né, do que quando eu estava nela, sabe? Então foi outra experiência para mim, foi fascinante. É por isso que eu posso seguir fazendo obra missionária. Sou um pastor, na verdade, um pastor missionário. Sigo fazendo obra missionária, por quê? Porque consegui injetar na igreja o espírito missionário discipulador. Então pronto, é isso que eles têm dentro do coração. Isso é viver reino, né, pastor? Isso é o reino de Deus. Quando você estava falando aqui, eu deixei a minha igreja.
né? Eu estou por um ano fora dela. E muitos têm uma visão, mas se eu deixar a minha igreja vai vir outro. Não, quando você tem o coração no reino, você gera homens e mulheres que têm coração de reino. E automaticamente aquilo que Deus colocou nas suas mãos, só Deus pode lhe tirar, entendeu? Então eu acho que isso é muito forte na nossa vida, né? Porque na verdade, Mônica, a igreja não é nossa. Exatamente. Aquela célula ali que Deus nos deu, ela não é nossa. Então, se ela não é nossa, qual é o medo que eu tenho de perdê-la? Porque não é minha. Eu não perco nada que não é meu. Na verdade, então, é do Senhor. Então, esse espírito a igreja tem. É tremendo isso, né? E, pastor, esses anos todos de ministério, tantos países visitados e que muitas coisas ainda virão, né? Até Jesus voltar, até nós fecharmos os nossos olhos dessa terra. O senhor também escreveu já vários livros. Quantas literaturas foram? Em quais ramificações? Eu já escrevi vários livros. Não sei se chega a 8, 10 livros, né? Que eu já escrevi. E sempre, por exemplo, eu tenho um livro que você conhece, No Púlpito com Cantares. O livro de Cantares é um livro que sempre me chamou a atenção, né? Então esse livro ele tem uma definição do ponto de vista redentivo. Eu faço a aplicação na salvação. Mas eu fiz outro agora faz um ano e pouquinho sobre Cantares, mas é amor e sexo em Cantares. Aí já fala do relacionamento conjugal em Cantares, que é a razão pela qual o livro existe. E sobre missões, eu tenho em parceria com o pastor Paulo Júnior, que é Dos Confins da Terra a Jerusalém. Esse assunto que o pastor estava falando ali deve ser sobre a guerra de China, o momento de missões, etc. Tem outro também que é o retrato da China que eu vi quando eu fui à China, que se chama Putum. É uma palavra chinesa que a pessoa lendo o livro vai entender. É o testemunho de um chinês que esteve preso e quando ele foi pular a janela para se suicidar, ele escuta o coração dele bater, não tum, tum, mas putum, putum. E essa palavra quer dizer espere. Olha só. Como seja, não salte agora. Era Deus falando com ele. Então ele entendeu isso aí. Ele contou o testemunho e a nossa viagem. Então eu coloquei o título Putum, eu relatei. E falo muito sobre a cultura chinesa, que é muito particular, muito bela, muito expressiva. E tem um outro que é uma análise do livro de Atos, as estratégias de Deus para alcançar o mundo. Tremendo. Já não tem mais esse livro que eu preciso reeditar, né? Novamente, mas é uma coisa que Deus me deu e eu achei impressionante, né? E me sinto feliz porque tem uma igreja aí do pastor Harry Skate, uma comunidade Shalom de Uberlândia, eles têm uma escola de missões e ele utiliza esse livro. Esse material. Esse livro. Então, para mim foi uma honra. É tremendo porque Deus, ele faz as coisas de uma maneira tão especial e nós, às vezes, temos uma dimensão assim, eu sei quem eu sou, mas eu não tenho uma dimensão de onde eu vou chegar, porque quando Deus nos dá a sua palavra, Ele nunca vai revelar tudo, né? Mas Ele sempre deixa coisas no ar. Pastor, eu queria que você fizesse digamos assim, vamos passar um laço nesse presente agora, né? E que você dissesse para esses jovens missionários, para essas pessoas tão jovens, né? Essa semana a gente está falando, vai falar muito, eu tenho falado muito sobre crianças, sobre jovens, é algo que tem calado muito ao meu coração, tem me incomodado muito, né? E nós vemos muitos missionários hoje, muitos jovens no campo missionário, temos trabalhos como o Jocum, temos tantos trabalhos, e eu queria que você já, né, um desbravador, tantos anos no campo, deixasse uma palavra aí para eles, direciona para eles lá, olha bem dentro dos olhos desses missionários, o que você tem a dizer para eles? Na minha mente agora, Mônica, está a Jocum. A Jocum foi uma instituição formada por um líder da Assembleia de Deus, Cunningham. E o que o Espírito Santo colocou dentro dele foi usar a juventude daquela época, né, dos anos 60, 70. E ele começou a usar os jovens. Porque Deus sabe que a força que os jovens têm, tem uma força assim fascinante e impressionante. Aí eu acho que a Jocum é um grande exemplo nosso hoje. Missionários e bases em todas as partes do mundo.
Eu sei que Cristo está às portas, eu tenho certeza disso. Faz 45 anos que eu sirvo ao Senhor. E naqueles dias já dizia que Ele estava vindo. Então eu estou 45 anos mais próximo. E pelas coisas que estão acontecendo no mundo, olhando para a palavra de Deus, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que Deus está nos dando os últimos dias para que a gente possa fazer o que não fizemos ainda. Então, você jovem pode pensar sobre isso. Deus me chamou com menos de 20 anos, eu nem jovem ainda era. Fui para um seminário, me capacitei e fui enviado. Você pode trilhar os mesmos passos que eu trilhei, porque a chamada de Deus ela é a mesma. A seara é do Senhor, é dele a seara. E está escrito, rogue ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. E você pode ser um desses obreiros, é só você querer. Amém, Jesus. E com o Senhor na frente vai Sem tudo bem. nenhuma. Até nos momentos mais difíceis. Até muitos... Às vezes tem algumas pessoas até me falam, Mônica, você tem uma visão muito romântica. Não, eu tenho uma visão muito convicta. Que se eu tiver que um dia ir para um país, se eu tiver que morrer por Cristo, eu morri realizando aquilo para o qual eu nasci. Claro, e Deus vai estar cuidando de tudo. Verdade, nós nascemos para isso. Agora você falou e vem na minha mente Eliseu. Quando Elias ele recebe uma ordem para ir lá e ungir Eliseu. Eliseu recebe a palavra de Elias e disse, agora eu tenho paz. Eliseu sabia que as respostas dos pais seria a resposta de Deus. Verdade. Né? E foi lá pedir os pais, se os pais disseram sim, e Eliseu se desfez de tudo que ele tinha, que prendia ele. Exatamente. E seguiu Elias, né? Seguiu a voz de Deus através do profeta Elias. E os Elias estão por aí, esperando por nós. Verdade, né, pastor? Pastor, queria agradecer muito e agradecer ao Senhor por ter trazido, né, o pastor aqui para o sul do país, nesse frio. Eu quero agradecer a você, claro, pelo convite. Amém, foi um prazer. Muito obrigado e que Deus siga abençoando a sua vida, Mônica, o seu ministério, a sua família, seus planos e os seus desejos. Glória a Deus. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode encontrar? Qual é o nome que está ali no Facebook para a gente encontrar? No Facebook está De Paulo Ribeiro. De Paulo Ribeiro. De Paulo Ribeiro. E ali tem tudo que eu posto, está ali. E ali está tudo certinho, todas as informações ali, né, pastor? Glória a Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, de ter estado aqui com a gente. Foi muito especial, foram dias inspiradores. E amanhã a gente vai estar aqui no Palavra Rema, né? Sem dúvida. Falando um pouquinho da Palavra de Deus, junto com o pastor Evaldo. Pastor Evaldo. Amém? Leve o nosso abraço para todos os irmãos lá de Fortaleza. Eu tenho uma vontade tão grande de conhecer, não, é só pastor. Né? Eu sempre digo uma coisa, a pessoa que me conhece e que vai a Fortaleza e não me procura, cometeu um grande pecado. Eu não vou cometer esse pecado, então. Glória a Deus, esse bate-papo muito gostoso. Assim nós vamos terminando o nosso Café Intimidade de hoje. Meu querido amigo, minha querida amiga, jovem, o Senhor está te chamando, não espere ficar pronto, porque é no meio do caminho que o Senhor vai preparando, vai comissionando você. Todas as coisas o Senhor vai te dar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amanhã, às 8 horas da manhã, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos juntos aqui novamente. Guarde no seu coração essa palavra. Não viva mais como um homem carnal, viva como um homem espiritual, entendendo as coisas do Espírito de Deus. O seu homem carnal vai então viver aquilo que Deus preparou. Um grande abraço no coração de vocês e amanhã a gente está aqui junto novamente. Tchau!